o Primavera Saúde de hoje. Nós vamos debater sobre o jogo que vem tirando o sono de muitos pais, a baleia azul. Vamos entender mais desse jogo e o envolvimento dele com os nossos jovens, né? Estou recebendo a doutora Morgana, que vai tentar nos ajudar com esse assunto, né? Doutora Morgana, seja muito bem-vinda à Primavera Saúde. Muito obrigada pelo convite. Bom, doutora, nesse momento, né, muito se foi falado, se foi explorado pela mídia, dados que a própria polícia já divulgou. Quais são as informações, né, que os médicos nesse momento têm sobre esse jogo Baleia Azul? O que se sabe, na verdade, é que estão chegando nas urgências, enfim, nos atendimentos, adolescentes que com tentativa de suicídio ou com cortes pelo corpo, que remetem talvez à participação do jogo, né, e que relatam também estar participando, né, mas isso não é ainda totalmente esclarecido, o que é, como é que funciona. Então tem todo uma ideia na mídia, se começou na Rússia com isso, são pessoas que acabam envolvendo esses adolescentes através da rede, e depois que se entra no jogo não se consegue sair, tem ameaças, né? Mas não é totalmente esclarecido como é que isso evoluiu, porque muito se acha que seja uma notícia falsa, na verdade, esse jogo, né? Mas que no momento estão chegando adolescentes com esse relato de participar do jogo. Então isso é algo que vem sendo esclarecido. Mas eu acho que a questão importante da gente abordar, assim, é o jogo em si, ele não é determinante, não é ele que desencadeia a tentativa de suicídio, enfim, a exposição a riscos, né? A gente vem falando de algo que não é novo, que é o suicídio nessa faixa etária, né? Tentativas, né? Transtornos mentais nessa faixa etária, quadros graves e pouco reconhecidos, pouco tratados, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é entender que se precisa olhar para essa faixa etária, se precisa observar eles, se precisam de tratamento, precisam de ajuda, a gente precisa valorizar, porque eles apresentam sintomas realmente de uma maneira um pouco diferente, né? Muitas vezes vem de uma maneira sutil o pedido de ajuda, né, a gente tende, por ser adolescência um período de conflitos, às vezes a minimizar situações que para eles, de fato, tem uma intensidade muito grande, né? Então acaba que o jogo vem e atinge um público que está vulnerável, né? Então ele acaba se envolvendo nisso por estar, mas não é o jogo desencadeia ele, só são coisas que estão presentes em uma determinada população e que a gente precisa atentar, que precisa de ajuda mesmo. Isso não é uma novidade, não é algo novo, já há muito tempo existe essa preocupação da Organização Mundial da Saúde, das entidades que trabalham, enfim, com saúde mental, em prevenir isso, em alertar, né, porque existe um aumento realmente de suicídios nessa faixa etária. Talvez nesse momento até essa divulgação excessiva sobre esse jogo venha a calhar para realmente a gente debater, colocar na mesa e realmente falar sobre suicídio. Nesse ponto, como que os pais devem abordar com os filhos e também conversar com os filhos sobre esse assunto, né? Eu acho que o ponto positivo talvez dessas notícias, enfim, dessa preocupação, enfim, toda essa polêmica, é conversar sobre isso, né? E conversar de uma maneira adequada, porque acaba gerando realmente uma angústia muito, muito grande nos pais, na escola, né? E nos adolescentes mesmo, nos jovens, né? Começa a gerar uma curiosidade, entender. Mas o ponto positivo é discutir isso de maneira adequada, né? E o que os pais têm que, nesse momento, atentar é para o seu filho, né? É algo assim, não tem um grande mistério, né? Mas é uma tarefa difícil porque é uma fase de grandes conflitos com os pais, então eles são muito inacessíveis em muitos momentos. Mas é preciso que os pais atentem para os seus filhos, observem o comportamento, né? Mudanças de comportamento que são marcantes ou não tão marcantes precisam despertar a atenção dos pais, né? Eles têm que saber com quem seus filhos andam, conversam, tem que ter um certo controle sobre realmente o acesso, né, à rede, onde eles transitam, né, o que eles publicam,
quem são os grupos que eles frequentam, né, nas redes, que tipo de assunto é falado. Tem que se conhecer o universo do filho, né, para poder entender e saber quando existem mudanças graves, quando pode estar acontecendo algo ali que a gente não percebe na correria do dia a dia, né. E esse assunto é bem delicado, né, porque acabar entrando na parte onde os filhos acabam acessando na rede social também acaba invadindo a privacidade deles, de certa maneira, né? Como fazer isso, né? Cada família tem o seu funcionamento, né? Mas de fato existe uma coisa da intimidade do adolescente que a gente precisa cuidar, mas os pais precisam ter esse acesso, né? Então é claro que tem que ser algo explicado para os filhos, né? As razões disso, a ideia não é xeretar nas intimidades, mas sim saber com quem ele convive, né? Da mesma maneira que a gente recomenda aos pais que conheçam a escola, os professores, os colegas, qual é a turma, o que ele faz, é um mundo que ele vive, né? Porque às vezes os adolescentes se fecham nesse mundo e vivem essa realidade virtual, né? E não estão no mundo que está circundando eles, né? Então tem que ter acesso a essas redes, tem que conversar, tem que explicar o porquê, que existem preocupações, que eles querem conhecer, e eu acho que quando se tem essa troca, assim, né, da família, buscar isso é importante até para compreensão, para se falar, para se entender, né? Porque muitos dos adolescentes que têm esses quadros depressivos, a queixa na maioria das vezes é que eles não se sentem compreendidos pela família, né, que é uma fase muito complexa mesmo do desenvolvimento. Então eles precisam ter atenção, eles precisam ser valorizados nas suas queixas, né, em coisas que para os pais talvez tenham a compreensão de que não seja tão importante, que vai passar, que as coisas andam. Para o adolescente naquele momento é algo muito, muito grande, muito intenso. Então os pais precisam acessar mesmo, precisam trazer eles para o convívio da família, né, para o lazer, para sair, dentro também de coisas que os adolescentes se interessem, né? Não adianta a gente querer chamar o filho para fazer algo que é do gosto dos adultos, né? Ele quer coisas dentro, então tem que ter essa troca de conhecer o mundo adolescente mesmo. Isso é fundamental e é uma coisa que não é, às vezes a gente vê na superficialidade, né? Almoçou junto, conversou, tá tudo bem, mas precisa de uma coisa a mais, precisa de um olhar atento, né? De que é muito sutil às vezes as mudanças, a gente precisa ver. Os adolescentes com depressão tem alterações de comportamento, isso deve chamar a atenção dos pais. A coisa de às vezes estar triste, de não fazer mais atividades que antes eles gostavam, né? De começar a ficar mais isolado, né? Então tudo isso é importante os pais estarem atentos, não tem outra forma. É aquele caso de ver mesmo, tá tudo bem, mas tá tudo bem mesmo? Exatamente. Né? De tentar ir mais a fundo. De perceber, né? Não é só a fala, mas é de observar o comportamento mesmo, né? E os pais são conhecedores dos seus filhos, tem toda essa história, ninguém melhor que eles para conhecer, mas acaba que hoje existe uma demanda muito grande da sociedade, então é tudo muito corrido e tem que ter essa parada, tem que ter esse momento, porque senão é isso que vai acontecendo, assim, cada um vive no seu mundo, dentro de uma mesma casa e não se conhecem, daqui a pouco vem algo trágico, assim, não se compreende bem a razão, né? Então eles precisam, os pais também precisam de apoio para poder, às vezes, ajudar, às vezes os pais não estão bem também, então precisam se dar conta disso e talvez buscar apoio se acham que não estão em condições emocionais, talvez de tratar num período que é difícil, mas precisa se olhar para isso, né? Muito bem. Nós vamos então para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e o tema que está sendo debatido hoje aqui no Primavera Saúde é a baleia azul. Eu estou recebendo a doutora Morgana. Obrigada, doutora Morgana, por ter aceito nosso convite, né? Não, prazer. Bom, doutora, como a gente já deu uma pincelada na parte
psicológica de como os pais, né, devem acabar trabalhando esse momento com os filhos para evitar que chegue até ao jogo, a possibilidade de entrar numa depressão e acabar achando que a saída seja realmente o suicídio. A gente, agora eu queria tentar entender um pouquinho, porque teve alguns casos, né, aqui no país já sobre esse jogo, de participantes desse jogo, que acabaram pedindo socorro para os pais após algumas tentativas de suicídio. Nesse caso, fala-se muito em realizar desafios nesse jogo. Como que esses administradores, curadores, enfim, como são chamados, podem acabar tendo essa influência e esse poder, né, em cima dos jovens para fazer com que eles acabam cumprindo com esses desafios, que o último deles é tirar a própria vida? Isso, eu acho que a gente sempre tem que pensar que são adolescentes, crianças às vezes, né, vulneráveis, né? Então, talvez não fosse pelo Baleia Azul, mas poderia ser por outro meio, por algum tipo de grupo, né? Já teve algum tempo atrás situações de pactos, de morte, enfim. Sim. Então, são adolescentes vulneráveis que, expostos a alguma situação, acabam se identificando e vendo aquilo como uma saída para o seu sofrimento, né, e se conectam com isso, né. Então, essa aqui é a questão, de novo, nesse momento a gente está discutindo a questão do Baleia Azul e da série também, né, dos 13 porquês, que também está sendo bem polêmica. Então, a questão toda é como esses adolescentes estão mentalmente, né? O que eles são? São pessoas vulneráveis, que não estão bem. Quem se envolve com esses jogos são pessoas que estão com algum tipo de sofrimento, normalmente quadros depressivos, mas tem outras doenças que também podem acabar trazendo sofrimento, né? E elas acabam, então, se conectando com essas situações, com essas pessoas, com essas tarefas, e entendem aquilo como um meio de aliviar. E isso é muito importante, assim, toda a questão de se debater, de como expor isso, de como falar também. É importante sempre valorizar que o transtorno mental, a depressão, né, o transtorno bipolar, todas as doenças que envolvem essa faixa etária têm tratamento, né, e suicídio não é uma saída. Né? Existem outras vias e o adolescente precisa de uma rede de apoio para poder conseguir construir isso, entender isso e tocar a sua vida e não se colocar mais em risco, né? Então, isso que é importante, porque eles, nesse momento é isso, mas daqui a pouco, mais adiante, podem surgir outras situações de risco, né? Então, sempre tem que estar em contato. São pessoas que estão em sofrimento, precisam de ajuda, precisam de tratamento, né? Precisam de uma equipe de saúde mental, a psicologia, né, a psiquiatria, enfim, qualquer rede de atendimento em saúde que forneça adequado suporte para lidar com a situação, junto com a família, junto com a escola, junto com os pares, né? Até porque, né, doutora, a questão do suicídio, da tentativa do suicídio, nada mais é do que apenas um pedido de socorro, exatamente, né? É tentar aliviar aquela dor que ele acha que ninguém pode ajudar ele, né? É uma expressão do sofrimento, né? E é uma distorção do entendimento de que essa é uma via de escolha, mas representa realmente um sofrimento muito grande, né? E não se sentir com alternativas, mas não é uma opção, né? Sempre é existem maneiras de lidar, sim, de tratamento, de suporte, e isso é muito importante ser esclarecido, porque para o adolescente que está nesse momento, nesse sofrimento, ele não consegue perceber isso. E vamos falar então desses caminhos que vão levar realmente ao tratamento, a uma possível cura dessa depressão, que ele vai poder realmente ter uma vida tranquila e saudável, sem achar que está carregando um peso e que tem a culpa do mundo em seus braços? Isso. Eu acho que a parte importante de se ressaltar é que suicídio é prevenível, né? Sim. Então a gente tem como prevenir e existem várias formas, não existe assim algo que se faça e que defina não ter mais esse desfecho, mas a gente entende que tem várias medidas que podem ser tomadas que vão prevenir e que vão
melhorar toda essa situação que vem ocorrendo desse comportamento estar aumentando, né, na população mundialmente falando. Sim. Então a gente precisa realmente conversar sobre suicídio, precisa ter uma ideia clara, precisa prestar atenção nos sintomas dos adolescentes, né, e sempre buscar ajuda, né. A ajuda pode ser com a psiquiatria, com a psicologia, com o seu médico de confiança, de referência, né, sempre buscar apoio, porque se precisa realmente buscar isso, construir uma outra via e para mudar esse caminho e as coisas melhorarem, né? Quais são os sinais, né, que devem servir para os pais de alerta, né, quando os jovens realmente estão numa depressão, né? Eu acho que, de modo geral, a gente pode pensar em mudanças de comportamento, né? Então, uma criança, um adolescente que vem, por exemplo, bem na escola e daqui a pouco tem uma queda de rendimento, né? Uma criança, um adolescente que começa a ficar mais isolado, que deixa de ir para as atividades que antes gostava, ia para o futebol toda semana com os amigos, começa a não querer ir, dizer que não consegue, que não gosta, né? Comportamento mais assim de tristeza, choro fácil, a fala, né, de pensar em morte, que era melhor estar morto, que tudo tem que ter um fim. A questão também assim de como ele se coloca, por exemplo, na mídia, né, postagem de fotos sobre morte, de cortes, né, sobre referências a esse tema, são sinais que tem que despertar, né, e perceber de modo geral o adolescente, que é muito a situação, as pessoas que têm esse pensamento sobre suicídio, sobre morte, de modo geral elas também estão ambivalentes, né, tem essa ideia, mas também tem a ideia de querer melhorar, de querer estar bem. Então a gente precisa entender que eles dão sinais, né? Eles tentam se comunicar e sempre valorizar isso, sempre valorizar esse pedido de ajuda, tentar entender, buscar ajuda, estar atento realmente à fala do adolescente e à maneira que ele se comporta. Quais são os principais motivos, né, que acabam levando uma criança ou um adolescente a entrar num quadro depressivo? Tem vários fatores, né? São várias, é multifatorial, né? Não tem algo específico que determina. A gente sabe que tem uma questão genética, né? Pessoas que têm história familiar de doenças acabam sendo mais vulneráveis a desenvolver o quadro, situações de exposição à violência, maus tratos, né? A fatores estressores, crianças que passam por situação assim de abuso, enfim, são crianças mais expostas ou adolescentes, e hoje a gente lida muito com a situação do bullying, né, que é algo importante da gente pensar. Tem o bullying na escola, tem o cyberbullying, né, que acabam, as redes são às vezes muito cruéis nesse sentido, acaba que o adolescente tem uma impulsividade, coloca às vezes fotos, sempre tem que ter esse cuidado assim de como ele se expõe na rede, né? Então não colocar fotos do corpo que podem ser mal usadas e depois que não tem mais, é muito difícil recuperar, gera toda uma situação. Então são situações que a gente entende hoje que acabam podendo estar associadas assim à evolução para uma depressão mesmo em quem é mais vulnerável. Bom, nós vamos então para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta. O tema de hoje, a gente está falando um pouquinho sobre o jogo Baleia Azul, que acabou saindo com tudo na mídia nos últimos dias, e a gente está debatendo um pouquinho o reflexo disso, que já estava há muito tempo impregnado na nossa sociedade, né, doutora Morgana, como a gente vinha falando anteriormente. Mas por que os jovens estão sendo tão afetados com a depressão, né, doutora? Vem essa questão, às vezes, dos pais também estarem mais ausentes devido à correria do dia a dia, que acaba sendo imposta pela própria sociedade?
Acho que isso a gente pode pensar como um dos fatores, assim, os conflitos familiares acabam sendo possíveis desencadeantes, né? Mas eu acho também que essa questão, assim, de talvez não existe exatamente um aumento da depressão, mas um reconhecimento maior, né, da doença. Claro. E principalmente na infância e adolescência, por muito tempo se achou que não existia, né, que isso era uma doença dos adultos. Porque ele tem uma apresentação um pouco diferente mesmo, e a gente acaba assim negando um pouco que essa seja uma fase em que se possa desenvolver qualquer tipo de transtorno mental. É muito difícil falar em transtorno mental, é difícil reconhecer, né, ainda mais num filho, né? Então a gente é muito complicado realmente olhar para isso. Então, acho que a ideia talvez seja assim que a gente está conseguindo falar um pouco mais sobre isso. Ainda se precisa muito, né? Mas olhar para esse sentido, assim, que a gente está abrindo um olhar para isso que até então não existia. E como trabalhar em uma sociedade que está cada vez com mais ansiedade e que acaba linkando com a depressão? A gente vê que isso já está impregnado nos nossos jovens e é realmente o mal do século, né? É, realmente. Tanto que a depressão, assim, foi o tema elegido esse ano pela Organização Mundial da Saúde, né, no Dia Mundial da Saúde, como tema em função do grande prejuízo associado à doença, né. E de fato a gente tem que olhar para isso, né. Os jovens acabam realmente sendo muito massacrados, assim, com a pressão pela escola, pela sociedade, em cumprir tarefas, em ter habilidades, e a gente precisa cuidar muito a maneira como isso é desenvolvido, né? Eles precisam realmente ter as coisas feitas de uma maneira adequada, dentro das suas habilidades, possibilidades, né? No seu tempo, e para se poder ter um crescimento e minimizar todo esse estresse, né? A gente tem que entender um pouco o momento. Eu acho que isso vale na população como um todo, adultos também acaba se expondo, né? A gente vê muito também as crianças, às vezes, com uma rotina, assim, muito excessiva carregada de atividades de inglês, de música, disso, e eu acho que tem que ser feito dentro do que a criança gosta que é afim, que ela, enfim, gosta de desenvolver, que é do interesse dela, o adolescente também buscar atividades. Acho que ele tem que ser ativo, mas uma coisa é diferente de ser ativo, fazer coisas que tu gosta, que tu tens interesse, do que algo que acaba, assim, te sobrecarregando e levando realmente a essas condições, assim, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Acho que isso é muito importante de ser visto, de ser pensado, né? É claro que existe uma exigência escolar, existem demandas, mas tem que ser feita de uma maneira realmente, assim, dentro das possibilidades, das capacidades e de uma maneira saudável, né? Como é muito recente, né, tudo que se sabe até o momento sobre esse jogo são pouquíssimas as informações que são concretas, mas depois de que se estourou a notícia do jogo da Baleia Azul, as próprias pessoas da rede social começaram a acabar gerando memes, né, como são conhecidos, dizendo que isso é besteira, que é uma bobagem, que a juventude tá de boleza e coisa desse estilo. Nesse ponto, esse tipo de atitude, né, acaba piorando já todo esse cenário que não é nada bom? Eu acho que isso reflete a dificuldade que a gente tem em falar sobre transtorno mental, né? A ideia de que é uma besteira, não, como assim um adolescente que tem tudo vai ficar triste, vai ficar mal, tá chorando por quê, né? E a gente precisa valorizar, a gente precisa reconhecer, né? E isso é um grande sofrimento e tem que ser respeitado, entendido, pensado. E eu acho que essa maneira realmente como as redes colocam, às vezes acaba até agravando, assim, essa exposição. A maneira como se expõe esses temas tem que ser muito cuidadosa, né? Para não, enfim, para quem é vulnerável de fato
acaba podendo ser um estímulo, piorando, Claro. se agravando o quadro, né? Mas esses memes que tu comentaste, assim, é um reflexo de como não se entende, não se percebe mesmo, que é uma faixa etária que tem transtornos mentais, né? Que não valorizam isso. A gente precisa olhar para isso, precisa realmente ter uma atenção e buscar tratamento, buscar ajuda. Então, quando se tem essa fala para alguém que não está bem, ele não vai nunca se encorajar a buscar ajuda, a dizer que não está bem, né, a chegar realmente a um tratamento adequado. Né, é o tipo de conduta que não vai ajudar nunca e mantém esse status das crianças se manterem, os adolescentes assim por um bom tempo e às vezes acabarem se envolvendo com isso, com jogos, com situações de risco e colocarem a vida em jogo. Não contribui nada, né? Não contribui. Bom, doutora, queria agradecer demais a sua participação no Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Acho que é um importante, a mensagem assim que a gente tem que pensar mesmo é observar os filhos, estar próximo, né, entender eles, buscar o que eles estão querendo dizer, quais são as emoções, as dificuldades, valorizar, entender que é um momento do desenvolvimento onde eles estão em conflito, né, então eles pensam de uma maneira diferente que a gente, eles sentem as coisas de uma maneira diferente, então a gente precisa se aproximar, ver eles, entender eles, buscar esse vínculo e só assim a gente vai conseguir prevenir, né? Estar atento ao seu comportamento, ao seu humor, tanto os pais quanto a escola também, que acaba sendo um ambiente que se convive muito, então os professores, os profissionais, enfim, da rede de educação também são normalmente as pessoas que acabam observando isso. Então, acho que a sociedade que se envolve, né, onde o adolescente está inserido, precisa ter esse olhar, entender que isso acontece nessa faixa etária, a gente pode prevenir, eles precisam de ajuda, a gente precisa estar atento mesmo. Muito obrigada, doutora Morgana. Então vamos lá, agora vai um alerta, gente. Tem caminho, tem saída sim, tem o Centro de Valorização à Vida, o CVV, é uma das portas que você pode encontrar um apoio e ajuda para sair de qualquer situação. O número é 141, você pode ligar de qualquer lugar do país, 24 horas funciona o sistema deles, eles estão lá exatamente para ajudar você que precisa de ajuda. Então pode ligar 141, o Centro de Valorização à Vida vai ter alguém lá para te ajudar. Vamos para o nosso momento de reflexão? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. O Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.